constituições democráticas que foram produzidas no Ocidente, tal como a Constituição Italiana de 47, a Lei Fundamental de Bonn da Alemanha de 49, a Constituição Portuguesa de 76, a Constituição Espanhola de 78 e a Constituição Federal de 88, se notabilizaram por positivar uma série de direitos humanos fundamentais. Nós sabemos que no período anterior à Segunda Grande Guerra Mundial, o que vigorou no Ocidente foi a hegemonia do positivismo jurídico. E nós sabemos que o positivismo jurídico dissociou o direito da moral e promoveu um esvaziamento ético muito deletério para a ciência jurídica. E a constatação dos limites do positivismo jurídico se revelou com muita clareza diante das diversas ofensas que foram perpetradas contra a dignidade da pessoa humana e contra os direitos humanos fundamentais. Basta nós nos recordarmos, por exemplo, dos regimes totalitários, particularmente do nazismo, do extermínio de judeus e de todos os abusos que foram cometidos contra a própria condição do ser humano. Então, após a Segunda Grande Guerra Mundial, ocorre um processo de internacionalização dos direitos humanos fundamentais, que passam a ser reconhecidos em declarações internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, da ONU, e também ocorre um processo concomitante de positivação desses direitos humanos fundamentais nos textos dessas constituições. E a partir do instante em que essas constituições passaram a incorporar os direitos humanos fundamentais, o constitucionalismo ocidental sofre uma mudança sem precedentes. As constituições que eram entendidas como mero conjunto de normas passam a ser vistas como centros normativos, mas não somente centros normativos, também centros axiológicos, ou seja, as constituições passam a ser vistas como repositórios dos valores mais relevantes para a convivência humana. Valores como a dignidade, como a liberdade, como a igualdade, como a fraternidade, valores que se corporificam através de princípios que enunciam os direitos fundamentais. A partir de então, o constitucionalismo adquire um sentido mais substancial, menos formalista, e, consequentemente, o constitucionalismo passa a realçar a preocupação com a harmonização da legalidade com a legitimidade. Ou seja, as constituições passam a ser entendidas como, obviamente, leis de organização fundamental do Estado e da sociedade, mas como centros irradiadores dos valores da convivência humana e, consequentemente, a partir daí, a preocupação com a realização de um direito mais justo se torna mais frequente na doutrina e na jurisprudência. Então, o neoconstitucionalismo nada mais é do que a nova etapa de evolução do constitucionalismo, que se reveste de uma natureza mais substancial e que se estrutura a partir da prevalência dos direitos humanos fundamentais. Muito bem, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto passa necessariamente pela valorização da hermenêutica constitucional. A partir da Segunda Grande Guerra Mundial, a hermenêutica constitucional, ou seja, a teoria da interpretação constitucional, se desenvolve admiravelmente. Por quê? Porque a partir do instante em que essas constituições passaram a incorporar os direitos humanos fundamentais através de princípios que, como vocês sabem, são normas semanticamente abertas
e que requerem, obviamente, do intérprete uma atividade construtiva, criativa, a interpretação funcional ganhou um impulso como nunca antes visto na história da humanidade. Isso não quer dizer que os métodos clássicos de interpretação constitucional que nós estudamos, por exemplo, em teoria do direito, o método gramatical, o método sistemático, o método histórico, o método sociológico, o método teleológico, deixaram de ser utilizados no âmbito da interpretação constitucional. Aqueles métodos que foram sistematizados por Savigny, o grande expoente da escola histórica do conductismo alemão, permaneceram e ainda permanecem válidos. Mas, além desses métodos da interpretação clássica do direito, foram sendo agregados novos métodos de interpretação constitucional. De um modo geral, esses novos métodos de interpretação constitucional passaram a realçar, sobretudo, as dimensões sociológicas e teleológicas dos métodos clássicos, através da contribuição de grandes expoentes do pensamento jurídico. Obviamente, nós não teremos aqui tempo para explorar todas as novas vertentes de interpretação constitucional que foram descortinadas após a Segunda Grande Guerra, mas destacaria, em rápida síntese, algumas delas. Em primeiro lugar, o desenvolvimento do método tópico problemático de um autor chamado Theodor Pfiffiger, um autor alemão, que escreveu uma obra clássica chamada Tópica e Jurisprudência. A importância dessa obra de Pfiffiger para a interpretação jurídica e para a interpretação constitucional especificamente considerada foi a de demonstrar a insuficiência da interpretação literal do direito e, mais do que isso, a insuficiência da utilização de um modelo meramente lógico-dedutivo. Premissa maior, premissa menor, conclusão. Então, Pfiffiger demonstrou que na interpretação constitucional nós não partimos da norma para o caso concreto. Nós partimos do caso concreto, do problema, da aporia, que admite diversas respostas, para a partir dessa apreciação nós encontrarmos as normas mais adequadas. Cito um exemplo interessante. Vocês sabem melhor do que ninguém que em Salvador existe um local chamado Dique do Tororó. E o Dique do Tororó é, obviamente, um dique, e nesse dique foram erguidas estátuas e imagens de orixás. E a partir daí se gerou uma grande polêmica. Por quê? Porque a colocação dessas estátuas foi feita com recursos públicos. E nós sabemos que o princípio do Estado laico, previsto no artigo 19, veda essa associação do Estado com as instituições religiosas. E, naquela época, no início do século XXI, acusou-se o Estado da Bahia de ferir o princípio do Estado laico, porque estaria, de forma até expressa, subvencionando o candomblé. Por outro lado, argumentou-se que o Estado da Bahia não estaria ferindo a Constituição, porque a Constituição, nos artigos 216 e 217, prevê os direitos culturais. E dentro dos direitos culturais, nós podemos vislumbrar a preservação das nossas matrizes identitárias, entre elas a preservação da matriz africana, tão importante para a formação do nosso Brasil. Então, veja, essa situação não se resolve através de uma estrutura lógico-dedutiva. Por quê? Aqui eu não posso raciocinar em termos subjuntivos. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Por quê? Porque a depender da premissa que eu escolha,
princípio do Estado laico ou o princípio da liberdade, o princípio do Estado laico ou o princípio da tutela dos direitos culturais, eu chegarei a conclusões totalmente opostas. Eu terei, seguindo a visão tópico-problemática de Pfeffer, valorar o caso concreto, verificar a especificidade do caso concreto, para a partir daí escolher a norma mais adequada. E se eu levar em conta que a Bahia é um estado que foi moldado pela cultura africana, que Salvador é uma cidade essencialmente africana, que a religião africana ainda é objeto de preconceitos, ainda é carecedora de uma tutela mais efetiva do Estado, eu posso chegar, obviamente, a partir dessa argumentação, à conclusão de que o princípio da preservação dos direitos culturais deve prevalecer nesse caso concreto. Obviamente, não existe aqui uma única resposta correta, nós não estamos dentro do paradigma positivista do certo e do errado, mas eu posso, valorando o caso concreto, chegar a essa premissa. Então, a importância de Pfeffer foi a de demonstrar a insuficiência do método lógico dedutivo da aplicação subjuntiva do direito, como era proposto pelo positivismo jurídico. Uma outra corrente interessante foi descortinada por um autor chamado Conrad Hesse, autor que o professor Valdir estuda também muito com vocês em Direito Constitucional. Conrad Hesse escreveu um livro chamado A Força Normativa da Constituição. E nesse livro, Hesse também realçou a importância de nós valorizarmos uma postura crítica e construtiva dos intérpretes do direito. De algum modo, também, Hesse demonstrou que a interpretação do direito constitucional não pode ser meramente literal. Também demonstrou a importância de explorarmos a dimensão sociológica, ou seja, a correlação da Constituição com a realidade social, também a dimensão teleológica, a busca de um direito mais justo, sobretudo com o uso de princípios, e Conrad Hesse, particularmente, trouxe um debate muito comum na hermenêutica filosófica, mas até então pouco explorado na hermenêutica constitucional, que foi o debate sobre a chamada pré-compreensão. Ou seja, Hesse demonstrou, dentre outras inúmeras contribuições, mas essa eu destaco, que a atividade interpretativa do direito não pode ser vista como uma atividade neutra, porque o intérprete sempre carrega um conjunto de valores, de visões de mundo, de concepções de justiça, ou seja, a nossa pré-compreensão. Isso é interessante, porque com isso se desmistifica a ideia da neutralidade axiológica. E nós, com isso, percebemos que a interpretação constitucional não pode deixar de ser entendida como uma atividade que envolve opções político-ideológica. Então, vocês estão aí acompanhando, por exemplo, todo esse debate sobre a constitucionalidade da lei da ficha limpa. Será possível nós que somos brasileiros, que fazemos parte de uma sociedade ainda